Jackson, a Mel também pode vir aqui, a Sra. Letícia, para a parte da Santa Ceia. Tô brincando. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Estaremos participando da Santa Ceia. Deus, criança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, a sua palavra se cumprir. Deus, aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Eu quero ler com vocês Mateus, capítulo 26, versículo 17 em diante. Nós estamos diante da mesa, um momento muito especial que Jesus deixou para nós. Às vezes nós participamos e isso vira uma rotina, mas ele diz que nós devemos fazer em memória dele. Corpo, sangue, em memória de Cristo. Mateus capítulo 26, versículo 17 diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos foram a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? Ele respondeu: ide à cidade, e certo homem, e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, celebrarei a Páscoa com os meus discípulos em tua casa. Os discípulos, versículo 19 diz assim, os discípulos fizeram como Jesus ordenara e prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, sentou-se à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comia, ele disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Profundamente tristes, cada um deles começou a dizer-lhe: sei que não sou eu, Senhor. Ele respondeu: quem me trairá, come da tigela comigo. Mas eu quero chamar a atenção rapidamente no versículo 19, que diz assim: os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a refeição da Páscoa. Eu lembro que alguns meses atrás eu falava algo aqui sobre a Santa Ceia, e quando Jesus pede para que os discípulos saiam e vão até a cidade e achem uma casa que já estava tudo certinho. Jesus já tinha preparado isso, e os discípulos saem e obedecem a voz e vão lá e preparam a casa. E aí eu fiquei pensando e analisando hoje sobre isso. Eu não quero falar a mesma coisa, mas veja como esse Jesus ele é perfeito. O homem não sabia que Jesus queria utilizar a casa dele, mas Jesus diz: vai que, olha a fé dele, vai que vai ter um homem, vai ter uma casa. E os discípulos foram e prepararam. E naquela ocasião, quando eu trouxe essa palavra, eu falava que nós deveríamos preparar a casa para participar da ceia. Mas eu quero, nessa noite, estou resumindo isso, falar com vocês e trazer esta mensagem do versículo 19. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a refeição da Páscoa.
Nós estamos diante da mesa, meus irmãos. E eu quero que você possa refletir um pouco no seu dia a dia, na sua caminhada até hoje, até aqui, nas suas tristezas, nas suas lutas, nos seus momentos difíceis, nos seus embates, nas vezes que você deixa o medo entrar, a depressão entrar, entre outras muitas coisas que só você e Deus sabe. Só Deus sabe o que você tem passado. Só Deus sabe o que você tem, o quanto você tem lutado, o quanto você tem brigado para até muitas vezes permanecer com Ele, permanecer no caminho dEle. Mas pastor, o que isso tem a ver com a mesa? O que tem a ver com a Santa Ceia? A Santa Ceia é o momento onde nós renovamos a nossa aliança com Deus, através de Jesus. Quando nós estamos diante da mesa, eu sempre lembro da palavra de Deus em João capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nessa noite nós estamos diante da mesa, você está diante da mesa. Talvez, eu digo talvez, para você refletir comigo, mas eu tenho certeza absoluta que Jesus já deu, ou já lhe trouxe palavras de que está de braços abertos, lhe esperando. Talvez Jesus, assim como Ele ordenara aqui para os discípulos para preparar a Páscoa, preparar a mesa, naquele momento, Jesus, através do seu Espírito, já lhe chamou para a presença dEle, já lhe deu palavras de fortalecimento, palavras de encorajamento. Talvez Jesus já disse para que você não deve desistir, que você deve continuar. Assim como os discípulos obedeceram. Aí é a minha pergunta nessa noite: nós temos obedecido? Não à religiosidade, não aos templos, não ao pastor, mas à palavra. Porque Ele diz que se eu e você nós ir até Ele, Ele vai ter vida em abundância. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando abundância de vida. E aí o que a pastora falou ali mexeu muito comigo quando ela disse que isso é verdade. Os pais aqui podem dizer, você sempre, eu tenho conversado isso sempre com a Shane, inclusive, que nós queremos dar o melhor para os nossos filhos. E às vezes nós podemos errar, porque o melhor é a presença de Deus, é estar na presença de Deus. Nesse mundo aonde nós trabalhamos ativamente com jovens, 4, 5 anos, e para você entender, um dia nós estávamos num culto de jovens, e Deus moveu meu coração mesmo, e eu fiquei naquele momento assim, na presença de Deus, e fiquei orando, e Deus, através do seu Espírito Santo, diz assim: tem um rapaz aqui nessa noite, e é algo que, sabe, que ele tentou se matar, e eu pensei que era coisa da minha cabeça aquilo. E aí a gente fica relutando, e você vai entender o que isso tem a ver com a mesa. E naquele momento eu fiquei relutando, e passou na minha cabeça: meu Deus, mas eu não vou falar isso, é coisa da minha cabeça, é meu sentimento. E nós começamos a orar, e eu disse: nessa noite tem um rapaz aqui que tentou se matar, ainda essa semana, mas eu quero te dizer que Deus vai te fortalecer, e Deus está tirando esse sentimento do seu coração, da sua mente.
Tudo bem, a gente orou e passou o culto, a rede de jovens, a galera foi embora, conversando um pouco, de repente o rapaz bateu no meu irmão, posso conversar um pouquinho contigo? Vamos lá para a salinha. A gente chegou na salinha, ele sentou e ele começou a chorar, e isso mexe comigo, e ele disse: pastor, essa semana eu tentei me matar. Um rapaz, um jovem, um adolescente, ele tinha 13 anos. E aquilo mexeu muito comigo. Esse jovem que tu falou ali sou eu. Mas graças a Deus que hoje eu já não tenho. Agora, nesse momento, eu perdi esse sentimento. Porque eu queria não ter mais a vida. E aí ele citou vários problemas, várias situações. Mas ele chegou naquele momento. E nessa noite, eu quero dizer para você que você não precisa chegar nesses momentos. Você não precisa chegar nesses momentos aonde você não consegue enxergar mais nada, se você obedecer, assim como os discípulos obedeceram e fizeram como Jesus lhe ordenara: vai em tal lugar que está tudo preparado. E sabe o que eu aprendo aqui? Que já está tudo preparado. Ele já escreveu todas as coisas. Jesus, ele conhece a sua vida no íntimo. Jesus, ele conhece os seus sofrimentos, as suas lutas, as suas reclamações, as minhas reclamações, os nossos lamentos. Ele nos conhece. E sabe por que você está passando isso? Porque eu e você, não estamos obedecendo como os discípulos obedeceram. Estamos abrindo as portinhas, os quartos, como o pastor falou aqui. E interessante ele citar isso hoje, porque eu lembrei que eu estava preparando essa palavra ali, Deus me trouxe a memória há alguns domingos atrás, quando o pastor pregou, e o gesto dele foi assim: você tem a chave, sabe, a chave daquele quartinho que você tem, que você entregue. Quem lembra disso, entregue para Jesus essa noite. E eu quero te dizer que diante da mesa, a mesa da nova aliança,